Bom dia para você que está acompanhando a programação da Nossa Princesa. A partir de agora está no ar para você que está na internet, na TV ou no rádio, nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso encontro semanal, toda terça-feira, para falar de saúde aqui na programação da Nossa Princesa. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é unanimidade mundial, que todo mundo gosta. A gente vai falar de comida. Vai falar de comer. Comer é bom, né? Isso mesmo. E para falar de comida, para falar de comer, na verdade, a gente vai falar de terrorismo alimentar. Esse é o nosso tema de hoje. A gente está aqui com a especialista, a doutora Mariana Rocha, nutricionista. Muito obrigada pela sua disponibilidade por estar aqui com a gente, para a gente conversar uma coisa que a gente gosta muito, comer. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. E aí vamos falar sobre esse tema, né, que é ultimamente tão ascendente na internet, nas redes sociais, enfim, que é a questão do terrorismo alimentar. Bora lá, mas antes, deixa eu mandar um recado para você que está acompanhando a programação da Nossa Princesa. O nosso programa Saúde com Empatia tem um oferecimento especial da Empatia Clínica Médica, que aqui em Açu fica no edifício Estel Honorata, tá bom? Sala 5, no Dom Eliseu, Avenida Senador João Câmara, o lugar certo para você cuidar da sua saúde com diversos profissionais, exames também, para você agendar consultas ou exames, você liga ou fala pelo WhatsApp também, 996976284. Agende sua consulta e, claro, cuide muito bem da sua saúde. Já no começo do programa, quero pedir para você compartilhar esse programa com quem você quiser. O nosso programa fica disponível também no nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM. Você pode compartilhar com quem você quiser, porque esse assunto todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa cuidar da saúde e a melhor forma de cuidar da saúde é cuidar da alimentação, né? E essa questão do terrorismo alimentar vem causando muitos questionamentos, né? As pessoas ficam sem saber meio que o que fazer, porque são muitas informações desencontradas, não é, Mariana? Isso mesmo. O terrorismo alimentar, né, é um tema muito ascendente hoje em dia, que acontece que acaba por aterrorizar várias pessoas, e a gente precisa dar uma conversada sobre isso, explicar um pouquinho sobre esse tema, para que as pessoas fiquem mais tranquilas com relação a isso. Então vamos lá, o que é então esse tema chamado terrorismo alimentar? O que significa isso? O que é terrorismo alimentar? Bom, então o terrorismo alimentar, ele está bem relacionado com a questão da gente classificar, categorizar de forma binária algum alimento, como por exemplo, bom ou ruim, saudável ou não saudável, permitido ou proibido. E isso acaba que a gente propaga informações alarmantes sobre aquele alimento de uma forma a impor o que você deve ou não comer, né? E isso é um terrorismo, por quê? Porque a gente acaba que desencadeando um sentimento de angústia, de medo, de culpa naquela pessoa quando ela vai ingerir determinado alimento, porque ele foi classificado como bom ou ruim. Aquela velha história, né, que a gente escuta por aí. Isso é um veneno. Não, comer isso é um veneno para essa ou para determinada coisa, né? Isso, exatamente. E isso é que faz esse terrorismo. Isso também, né? Que faz o terrorismo alimentar. Hoje, muito também em razão da internet. Porque a internet dissemina muita informação, mas é uma informação muito polarizada também, que tem um lado bom, mas também tem um lado ruim dessa circunstância, né? Isso, exatamente. Aí a gente tem aquele determinado alimento que ele é ditado como bom ou ruim, e aí você fica, se é ruim, então não posso consumir em nenhuma hipótese. Se é bom, eu tenho que consumir realmente mesmo todos os dias. Enfim, acaba que gera aquela confusão e aquele sentimento de angústia, assim. Se é bom, eu posso comer um monte. Isso, exatamente. A fruta é bom, então eu vou comer fruta até não caber mais. Isso, se é saudável, não saudável, enfim, tem esses termos. E onde foi que surgiu esse termo? A gente está falando aqui da internet, mas a internet, ela só replica a nossa sociedade, a nossa comunidade como um todo, né? Então, onde surgiu esse termo de terrorismo alimentar? Bom, como você falou, né, o terrorismo, ele veio ser propagado, ele veio ascendendo agora, ultimamente, com base nas redes sociais. Mas é um termo que o conceito já existe desde a década dos anos 60, quando alguns cientistas, eles já começaram a classificar alguns nutrientes como bons ou ruins, mas esse termo, terrorismo alimentar, ele foi cunhado mesmo a partir dos anos 2000 por George Screens,
que é um pesquisador, um professor da Universidade de Melbourne, e ele acabou criando esse termo terrorismo alimentar, baseado em outro termo, que é o termo nutricionismo. São aqui alguns termos que a gente fica até confuso, mas enfim, esse termo terrorismo alimentar surgiu a partir do nutricionismo. E o que é o nutricionismo? É um nome menor, uma contração para a expressão reducionismo nutricional, ou seja, o alimento ele é visto apenas como um nutriente. E esse pesquisador, George, ele lançou um livro em 2013 e ele tem como nome Nutricionismo, a Ciência e a Política da Orientação Nutricional. Então, nesse livro, ele fala bastante sobre a questão do nutricionismo, sobre enxergar o alimento apenas como nutriente, sem considerar outros aspectos. E, a partir disso, foi desencadeado a questão do terrorismo nutricional, que no livro também fala um pouquinho sobre, e aí já fica como indicação. E acaba que as redes sociais, ela dissemina, né, todas essas informações. A gente vê muito nas redes sociais, muitos coaches, muitos nutricionistas, até nutricionistas também, né? Tem os nutricionistas de redes sociais que não são nutricionistas especializados e formados pela academia, né? Mas aí se dizem nutricionistas, especialistas no assunto, como se a vivência, né, fosse fazendo ou dando base para que essas pessoas pudessem passar a informação. E elas acabam passando essa informação errada, né? Isso, exatamente. A internet, ela acaba que propagando diversas informações e deixam as pessoas confusas, né? A gente não sabe realmente em que acreditar, fica, enfim, por um lado, acaba que a gente tem dois públicos. Tem o público que vê aquela informação e questiona mesmo se é verdade, vai em busca da fonte, vai pesquisar com mais detalhes, vai procurar um profissional especialista, enfim, para saber se aquela informação de fato é verdade, se pode ser aplicada no seu dia a dia. E por outro, a gente tem um outro tipo de público, de consumidor, né, que vê aquela informação, toma como propriedade de verdade absoluta e aplica aquilo na sua vida que talvez não faça sentido para ela, só porque ela viu aquela informação e acha que dá certo para você, né? Exatamente. Tem a questão das pessoas que passam essa informação deliberadamente na internet. Isso não pode, isso pode, faça isso todo dia. E tem as pessoas também que vivem assim e mostram a sua vivência na internet. E são essas pessoas que mais influenciam e mais causam terrorismo alimentar, né? Exatamente. Porque, por exemplo, a gente pode citar aqui famosos. A gente não pode falar do vizinho, mas do famoso a gente pode, né? Então, por exemplo, a Graciane Barbosa, que coloca lá a sua dieta, né? Que é feita exclusivamente para ela, para o tipo de vida dela. Mas coloca lá, ovo é saudável. E aí ela come 30 ovos por dia. Isso. E aí você dá, eu vou fazer isso, porque eu quero ter aquele corpo, né? Então, isso acaba disseminando essas informações, né? Exatamente. O que pode ser perigoso, porque os influenciadores das redes sociais, enfim, eles têm um alto poder de persuasão e muitas vezes a gente se baseia naquela pessoa, no corpo daquela pessoa, quer ficar igual a ela, então eu tenho que fazer tudo que ela está fazendo para eu ficar igual, sendo que na verdade não funciona dessa forma, né? Cada organismo é um organismo, cada corpo funciona de um jeito e o que pode estar funcionando para aquela pessoa pode não funcionar para você. Até porque existe a questão também de aquela pessoa, enfim, sem querer, né? Pode propagar alguma informação errada, baseado no que ela fez e por acaso deu certo, mas que não está de acordo com o que a ciência diz, por exemplo. E aí aquela pessoa que vê a informação não consegue filtrar, não consegue procurar outras fontes, acaba que aplicando isso na sua vida e faz uma dieta confusa, né? Baseado em algo que nem sabe se é verdade, verídico ou não, nem sabe se vai se aplicar a ela mesma. Tem a questão também de que a rede social, ela é só um recorte do dia da pessoa, né? Isso. Você não sabe que aquela pessoa, ela fez uma bateria de exames, ela passou por diversos especialistas, nutrólogo, nutricionista, enfim, diversos especialistas para que aquela dieta fosse pensada exclusivamente para o objetivo daquela pessoa, né? Isso mesmo. E aí você vê aquilo ali, quer replicar, mas você não sabe como é que tá o seu coração, é só um recorte que ela quer postar, né? Não é nem só um recorte da vida aleatório, é aquilo que aquela pessoa escolheu postar, é diferente, né? Exatamente. Existe muita coisa por trás das câmeras, né, que a gente não sabe
como acontece, e é tudo roteirizado. Você mostra o que você quiser, baseado no que você quiser. Existe a questão também de favorecer algumas empresas, parcerias, enfim. Exatamente, tem isso também. Tem Você vê isso. aquela pessoa lá, belíssima, que passou o dia inteiro, a vida inteira, se cuidando, né? Fazendo diversos procedimentos estéticos. E aí ela vende lá uma balinha mágica, um colágeno, e aí diz que a sua pele vai colar e você vai Isso. ficar com aquela barriga, sendo que aquela pessoa tem uma vida inteira dedicada à Exatamente. estética, né? E tudo por uma questão de parceria, talvez, com alguma marca, alguma coisa do tipo. Aí aquela pessoa vai ver essa informação na internet e olha aqui como essa influenciadora ficou, eu quero ficar desse jeito, enfim. Vai adquirir aquele produto e, para a realidade daquela pessoa, aquilo não funciona. Então, nesse sentido, isso pode ser extremamente perigoso, né? Quando a gente não consegue ter esse filtro. Quando a gente está falando de terrorismo alimentar, a gente está falando também de nutrição, principalmente, né? Sim. Não só de estética, né? Claro que quando a gente faz, né, uma reeducação alimentar ou uma dieta mesmo para um objetivo específico, a gente também gosta quando tem o resultado estético, né? Mas na questão do terrorismo alimentar, está muito relacionado à nutrição, né? Isso, exatamente. A gente vê, muitas vezes, essas pessoas que vê essa informação na internet e acaba que fazendo uma dieta restrita, talvez, porque algum alimento foi dito como ruim e ela não insere aqueles alimentos na alimentação dela de jeito nenhum e acaba que ela pode ter alguma deficiência nutricional, por conta, né, que ela excluiu algum alimento da vida dela. Então, nesse caso, não está havendo a nutrição, está havendo a desnutrição, porque ela restringiu algo que talvez não podia fazer bem para ela, mas que ela escolheu excluir da alimentação. Fora que, aqui na nossa região, por exemplo, a gente não tem acesso a determinados alimentos, né? Por exemplo, a gente não tem acesso a todas as possibilidades de frutas amarelas que tem vitamina tal. A gente não tem acesso a todas as possibilidades de grãos e amêndoas e que a gente poderia fazer uma dieta rica, né? Para que a gente pudesse nutrir essa nossa necessidade de nutrição mesmo, né? De vitaminas. Então, acaba que se você... aquela pessoa ali tá fazendo a dieta do chá da casca da banana, né? E aí você passa a comer só... E a sua nutrição, né? E essa deficiência nutricional, quando que essa conta chega? Exatamente, pois é. Hoje a gente tem uma variedade de alimentos, mas como você falou, a depender da região, a gente pode ficar limitado a escolhas. E aí, imagina se a gente seleciona mais ainda, limita mais ainda, restringindo alguns alimentos. E aí pode ficar faltando. Exatamente. Por exemplo, a gente tem acesso a morangos na nossa região. A gente tem que não é uma fruta que dá aqui, né? Naturalmente. A gente tem acesso a kiwi. A gente tem acesso a diversas frutas que não é da nossa região. Porém, o nível, o valor aquisitivo dela é muito maior. Sim. Então, é claro que pra gente é muito mais fácil a gente tirar uma manga do pé, que dá em todas as esquinas aqui da nossa rua, do que a gente ir atrás de uma fruta, por exemplo, physalis, que a gente nem ouve falar direito aqui, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque se a gente for viver, por exemplo, de morango, de kiwi, como as pessoas do Sudeste, que têm acesso a essas frutas, assim como a gente tem a bananas, por exemplo, a facilidade que tem no mercado, a gente vai acabar tendo déficit nutricional, porque a gente não vai conseguir acessar todas as vitaminas que estão naquela fruta. Exatamente. Naquele nutriente, né? Exatamente. Existe ainda a questão de que, a depender da região que ele é produzido, o morango, o kiwi e outras frutas que não são tipicamente daqui, a gente tem uma composição de nutrientes diferente, né? Se o morango produzido aqui, nutricionalmente, ele é diferente de um morango produzido em outra região, por conta do solo, das condições climáticas. Então, acaba que, nutricionalmente, a composição daquele alimento, ele pode mudar, né? E aí, enfim, existe essa questão também, restringir, selecionar de uma forma muito grande pode prejudicar. Não é, vamos dizer assim, não é seguro, nutricionalmente falando, porque você vai sentir falta dos nutrientes daquelas outras vitaminas, daqueles outros alimentos que você encontraria mais fartamente na nossa região, e também não é sustentável. Isso. Né? Porque você vai conseguir fazer aquela dieta,
aquele processo por 1 mês, 2, e aí depois você não vai ter mais bolso para fazer aquilo. Isso. E aí a gente pode falar também um pouco da importância de você consumir alimentos da época, né? Isso. E da sua região, né? Porque eu nem sei se é verdade isso, você vai me dizer se tá? Tá. Eu ouvi dizer, eu li em algum lugar, não me lembro mais aonde, que, por exemplo, na época da manga, por exemplo, aqui na nossa região, ali por volta de setembro, agosto, setembro, é uma delícia, gente, tá chegando, eu já tô aqui, ó, com água na boca, porque eu amo manga. E aí, nessa época, finalzinho de agosto, começo de setembro, até mais ou menos outubro, você tem muita manga na nossa região. E eu ouvi dizer que é justamente nesse período do ano que o nosso corpo tá pedindo muito por aquelas vitaminas. É verdade? Tem algum sentido isso? Pra gente consumir as frutas da época? Faz sentido, mas pela questão do valor aquisitivo, né? Que para consumir a manga, por exemplo, ela vai estar mais disponível para todo mundo, num poder que todo mundo, enfim, pode adquirir. Mas o nosso organismo, ele sente necessidade de vitaminas sempre, né? Não está tão relacionado com a questão da época que a fruta dá. Entende? Por exemplo, se a manga tem a maior vitamina da acerola, que é que eu sei, é vitamina C. Isso. Né? E aí a gente não pode viver só de vitamina C, Isso. né? Apesar de que a acerola dá o ano inteiro. Tá, deixa eu pegar outra fruta que é por época, caju. Caju também tem muita vitamina C, não é? Então, não só dá por época, mas você também não pode ter vitamina C só nessa época. Sim, você exatamente. precisa buscar outras fontes nas outras épocas do ano, né? Isso. Então exatamente. era mito o que eu ouvi por aí, li por aí. Exatamente. Então, quais são as consequências, os principais prejuízos, né, desse terrorismo alimentar? Claro, a gente está falando aqui já há um tempo, né, dessas consequências e prejuízos e tal, mas se a gente pudesse elencar quais são os principais prejuízos e consequências desse terrorismo alimentar. Bom, então, em primeiro lugar, a gente tem a questão da relação com a comida, que é extremamente prejudicada, né? Uma vez que tal alimento é ditado como ruim, você fica com medo, se sente angustiado se for consumir aquele determinado alimento. E aí, isso é ruim. A gente tem uma má relação com a comida, é ruim. Segundo ponto, existe a questão de eliminar determinados alimentos por ele ser ruim, talvez, gera a questão da deficiência nutricional, como eu falei. E hoje em dia também existe a questão de muitas pessoas confundirem o que é ser saudável e o que é ser fit. Sim. Que não é a mesma coisa, né? Isso. Existe a questão de ser fit, por exemplo, que a gente escuta falar muito, não sei o que, eu sou fit, enfim, tá bem relacionada, se a gente for levar de fato o conceito ao pé da letra, tá relacionado com você querer ter aquela pessoa que busca por uma quantidade de massa magra maior e uma quantidade de massa muscular bem reduzida. É aquele tipo de pessoa que treina intensamente, que, enfim, faz dietas restritivas. É aquele tipo de pessoa que é fit, mas às vezes nem é saudável. Porque por ser tão fissurado em ser fit, esquece dos outros aspectos que permeiam a vida daquela pessoa e acaba que pode se prejudicar, pode ter lesões graves fazendo treinos exaustivos direto, deficiências nutricionais, enfim. E tem a questão também de que essa pessoa que é fit, ela tem um objetivo específico e ela acaba, sim, precisando fazer muitas restrições na vida, né? Exatamente. Depende do objetivo daquela pessoa, né? Se ela realmente é um profissional, por exemplo, do fisiculturismo e tem o intuito de fazer competição, enfim, busca uma massa muscular elevada, faz parte do trabalho dela, então para ela faz sentido ela seguir esse estilo de vida. Já ser saudável, uma alimentação saudável, equilibrada, é algo bem mais amplo. Não envolve só a questão de você estar fissurado naquilo que pode comer ou não comer, envolve a questão do equilíbrio. Você pode ingerir tudo em quantidades adequadas, equilibradas, que tenha uma boa rotina de sono, pratique exercícios físicos. Não que uma pessoa saudável, que busca uma alimentação saudável, não tenha também objetivos estéticos. Ela pode ter. Porém, algo que não seja tão fissurado quanto uma pessoa fit, digamos assim, né? Essa questão, né, de ter saúde, ser saudável, é bem mais amplo. E muitas pessoas acabam confundindo. Ela falou, e eu só foquei numa frase que ela disse aí. Você pode comer de tudo. Mas pode mesmo? Antes dela responder, que eu sei que é isso que você quer saber também, como fazer esse milagre. Lá vai a gente fazendo... Eu vou falar para você mais uma vez
da Clínica Médica Empatia, que é onde você pode cuidar da sua saúde, buscar um profissional, um especialista. Toda semana tem diversos especialistas atendendo o público açuense e região também. E você pode agendar sua consulta pelo telefone, também pelo WhatsApp, 996976284, tá? A Clínica Empatia fica na Avenida Senador João Câmara, no bairro Dom Eliseu, no edifício Estel Honorata, e tem diversos profissionais, tanto presenciais quanto online também, para você cuidar da sua saúde. Além disso, também faz alguns exames, é só você aproveitar e ligar e pedir informação pelo telefone e o WhatsApp 996976284. Inclusive, Mariana Rocha também tá lá. Aproveita para você cuidar da sua saúde, pegar mais informações. E claro, a gente está falando de nutrição aqui de uma forma geral, mas existe uma nutrição para cada pessoa, porque cada pessoa tem uma necessidade específica. Mas eu não esqueci. Pode mesmo comer tudo, Mariana? Pode tudo? Vamos lá, né? Essa questão tão polêmica. Então, não existe nenhum tipo de dieta que vá proibir você de consumir um alimento para sempre. Não existe. Sim. Certo? Tipo assim, a não ser que você seja alérgico, né? Exatamente. Vamos para as exceções. Sim. Existem os casos das pessoas que têm alergias, que têm sensibilidade, têm intolerância. Então, para aquelas pessoas, talvez determinado alimento não seja bem-vindo, mas ainda tem as especificidades. A quantidade, o tipo de alimento, o nível. Por exemplo, se é uma pessoa que tem alergia a determinado alimento, o nível de alergia, o nível de intolerância. Então, são coisas a se considerar, né? Varia a depender daquela pessoa. Por exemplo, mas existe mesmo um alimento proibido? Existe, por exemplo, a carambola. Vou dar um exemplo aqui da carambola, que é uma fruta, né? Não muito típica daqui, mas enfim. Que ela talvez seja, não vou usar esse termo de proibido, mas tóxica, ela pode ser potencialmente tóxica para uma pessoa que possui algum problema renal, alguma doença renal crônica, justamente porque a carambola possui um componente que para aquela pessoa é tóxico. Então, para ela, a carambola talvez não seja algo bem-vindo. Mas não significa dizer que a carambola é um alimento ruim e que ninguém pode consumir. Entendeu? Uhum. Então, existem esses casos. Não existe, como eu falei, nenhum tipo de alimentação, de dieta que proíba você de comer algo. Mas existem essas exceções que a gente tem que analisar, dependendo da particularidade de cada um. Depende do indivíduo, né? Isso. Mas eu acho que sem carambola, a maioria das pessoas consegue viver. Sim, exatamente. Sem carambola, exatamente. né? A questão principal é tipo, e sem a Coca-Cola? E sem o refrigerante? E sem aquele fast food, né? Pronto. Se é carambola, a gente fica. Exatamente. Exatamente. Eu dei o exemplo assim da carambola por ser uma fruta que talvez para esse tipo de pessoa não. Que na sua substância, na sua essência, realmente ela tem ali uma toxicidade para aquele tipo de pessoa. Exatamente. Né? Aí foi um exemplo aleatório que eu dei. Mas aí como você pode me perguntar como você fez. E os alimentos ultraprocessados? Que é justamente o que você falou. Os refrigerantes, enfim. Esses alimentos ultraprocessados, que muitas vezes nem são considerados alimentos, são considerados produtos alimentícios, a indústria, ela fabrica e lança no mercado, e esses produtos, eles vêm cheios de corantes, estabilizantes, conservantes e outros compostos químicos que podem prejudicar o nosso organismo, comprovado cientificamente. Entretanto, não é que seja proibido. Vamos lá, a gente tem um documento na internet, riquíssimo por sinal, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu não sei se você já ouviu falar desse documento. Já, sim. Pronto, exatamente. É um documento referência, inclusive, para outros países, que ele fala o que é uma alimentação saudável, enfim, mostra para você o que é, como você ser saudável através da alimentação. Inclusive, só um adendo aqui. Agora, no meu terceiro filho, foi quando eu fui ter acesso a esse documento, e eu realmente achei riquíssimo, porque eu fui lá olhar, ler direitinho as especificações que mudaram, né? Umas recomendações com relação à introdução alimentar. E aí eu fui lá e tive acesso a esse documento, li tudo e achei realmente riquíssimo. E li todo. Esse daí deve ser o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. A gente tem esses dois, né? Tanto para a questão de crianças, quanto para a questão de um adulto em geral. E aí, o que é que ele diz? Ele diz que uma alimentação saudável, a gente deve ter
como base alimentos in natura e minimamente processados, né? Que eles devem compor a base da nossa alimentação. Já os alimentos ultraprocessados, enfim, por ter esses compostos químicos que podem fazer mal para o nosso organismo, eles devem ser evitados. Então, nesse guia, por exemplo, não tem essa palavra, proibido. Existe a questão evitar, entende? O que pode estar mais presente em maior quantidade e menor quantidade. Então, é aquela questão de não fazer a sua alimentação com base em ultraprocessados, né? Não fazer que eles sejam apenas uma exceção, né? E se você puder fazer escolhas melhores, né? Melhores escolhas com relação a isso também é o ideal, né? Mas assim, as pessoas ainda têm dúvida. A gente não vai poder ter tempo para a gente discorrer sobre isso, mas a gente vai encontrar outros programas para a gente conversar sobre isso, sobre o que é de fato alimento ultraprocessado, né? Porque não é só porque está no supermercado que é ultraprocessado, né? Não é só. Então depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas por hora, para você que descobriu e entendeu o que é terrorismo alimentar e quer passar essa informação para alguém que você conhece, alguém que você ama, porque quando a gente ama, a gente cuida, não é, Mariana? Sim. Então você compartilha o nosso programa com quem você quiser, tá bom? O nosso link no nosso YouTube, o nosso canal é TV Princesa 90 FM, compartilha o nosso programa Saúde com Empatia, porque dessa vez todo mundo precisa saber dessas informações. Mariana, muito obrigada pela sua contribuição, tá bom? Pela sua didática em explicar bem direitinho aqui com a gente sobre terrorismo alimentar, e eu espero que a gente possa disseminar cada vez mais a informação para que a gente possa ser cada vez mais saudável. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada também pelo convite, e o recado que eu deixo, a mensagem é: sempre que vê informações na internet a respeito de alimentos, enfim, procure saber com mais detalhes, pesquisar com mais afinco, algum profissional especializado, para que essa questão do terrorismo alimentar não venha ali atormentar, digamos assim. Muito obrigada. E para vocês que fiquem todos com Deus. Continue na programação da nossa princesa. O nosso Saúde com Empatia volta na próxima terça-feira, trazendo muitas informações para ajudar você a cuidar da sua saúde. Fiquem todos com Deus. Beijo da Queninha e até terça.